Boa noite a todos. Vamos mais uma live na nossa casa, Atitude de Amor, que ainda não tem as palestras presenciais, mas nós podemos acompanhar essas palestras que são feitas no Facebook e também podemos aproveitar para assistir elas no nosso YouTube, ao qual nós pedimos a todos vocês que façam a inscrição para que nós possamos levar o Evangelho de Jesus a todos os lares possíveis que têm necessidade neste exato momento. A palestra de hoje vai ser desenvolvida pela nossa companheira Madalena, e ela traz como o tema na noite de hoje, o novo centro espírita. E assim nós vamos pedindo para essa espiritualidade que a envolva em todos os sentidos, para que ela possa receber a intuição da espiritualidade de todas as palavras que serão direcionadas para nós na noite de hoje. Então vamos fazendo a nossa prece para pedir a união com o plano superior aqui presente, pedir também a união com o plano superior no lar de cada um daquele que está assistindo neste exato momento, pedindo para esses companheiros que levem as nossas preces até Jesus, que é nosso irmão, até Deus, que é nosso Pai, a quem nós pedimos a chave da humildade para abrir a nossa consciência, para abrir o nosso coração, para abrir a nossa alma, para que nós possamos estar bem receptivos naquilo que nós vamos ouvir e possamos colocar em prática conosco mesmo e principalmente para com os nossos semelhantes. Que assim seja, graças a Deus, e vamos envolvendo a nossa companheira Madalena com cachoeiras de amor. Obrigada, Lúcio. Boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui nessa casa. Agradecemos a equipe que está aqui trabalhando, a equipe espiritual que nos ampara. E peço a Deus que possamos transmitir as palavras do Evangelho dessa noite. O nosso tema vai falar do Centro Espírita Novo, ou o novo Centro Espírita. E para falar do Centro Espírita, eu acho muito importante juntos refletir o que é o Centro Espírita. Para cada um de nós que está habituado a frequentar uma casa espírita, que já fez os estudos, aparentemente essa pergunta é fácil. Para aqueles que não conhecem, que está esperando passar essa fase difícil de pandemia e de isolamento social para poder conhecer uma casa espírita, é o momento de, nessa reflexão, compreender do que é que nós estamos falando quando nós falamos de uma casa espírita ou um centro espírita. Então, na legislação brasileira, nós vamos entender o centro espírita assim: é uma associação sem fins lucrativos. Ok, é uma associação que tem o seu registro, o seu CNPJ, que presta contas à sociedade e que não tem fins lucrativos. Então, a legislação deixa bem claro nesse ponto. Mas na visão espírita, o que é o centro espírita? Então, nós vamos encontrar em vários autores, especificamente no livro da FEB, que indica o trabalho do Centro Espírita. FEB é a Federação Espírita Brasileira. Ele diz assim: na visão espírita, o Centro Espírita é um local onde as pessoas se reúnem para a prática e difusão do espiritismo. E essas atividades, elas devem ser baseadas em harmonia e fraternidade. E aí, eu encontrei uma frase do Divaldo Pereira Franco, que está no livro Sementeira de Fraternidade. Ele diz assim, que o Centro Espírita é também uma escola de vida que ensina a conviver e amar. E ele acrescenta:
é uma bendita escola de almas, um hospital, um templo de amor, um celeiro de esperança e uma oficina de caridade. Então, resumindo, o que é o Centro Espírita e o que é o propósito de existir as casas espíritas. Então, essa reflexão faz a gente ter um impacto. Eu tive quando eu fiz, preparando o assunto de hoje. Porque nos vem à mente a seguinte pergunta: nossa, é tudo isso? E o que está acontecendo nesse período de pandemia? O que está acontecendo nesse período de isolamento social, onde foi preciso ficar isolados em nossos lares e, naturalmente, essa escola, esse hospital, toda essa sementeira de fraternidade foi fechada, ficou de portas fechadas. Será que o que restou foi saudade? E aí nós pensamos, né? Com certeza restou muita saudade. Com certeza. Então nós nos lembramos naturalmente, e aí, dentro da atitude de amor, eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para o nosso lado, para a nossa casa. É claro, as casas espíritas da nossa região, as casas espíritas do nosso estado, a casa espírita, que para nós é tão familiar, é tão nossa casa. E vamos relembrar com bastante saudade, um momento nostalgia no nosso evangelho de hoje. Como não lembrar da nossa recepção tão afetuosa? Como não lembrar do nosso atendimento fraterno amoroso? E da explanação do evangelho que acontecia em vários dias da semana, tão edificante. E o passe renovador, que saudade. E a escola alegre, dinâmica, com tanta confraternização, com tantas amizades se vinculando afetivamente, se fortalecendo. E o amparo social efetivo em cada projeto, em cada um que busca a casa espírita para ser acolhido. Saudade. A palavra fica, e eu tenho certeza que aqueles que ainda não conhecem vai reconhecer essa saudade, porque vai verificar que para nós espíritas faz muita falta ter esse aconchego, ter essa tarefa voluntária que na verdade norteia a nossa vida. Faz sentido viver quando nos lembramos de cada tarefa, ou nos lembramos daquela equipe da qual nos unimos e fizemos parte, e da qual criamos vínculos de tanto amor, de tanta amizade. Enfim, a pandemia é uma realidade. Esse centro espírita, na maioria, sim, está fechado, e a palavra saudade está reinando em nossos corações. Mas é muito importante fazer outra reflexão agora, que conhecemos o Centro Espírita, que pensamos nas nossas atividades, nos lembrando do quanto foi importante, do quanto é importante esse local de amor, da presença de Deus em nossa sociedade. E a reflexão que eu trago agora é: o que aprendemos nesse período? O que aprendemos nesse período que estamos em isolamento social? O que aprendemos nesse período que a nossa casa espírita está fechada? O que aprendemos nesse período que foi preciso dar o testemunho de todos os fundamentos básicos da doutrina espírita em nossas vidas? E diante de tanto sofrimento. Será que podemos fazer uma lista, e nessa lista podemos incluir
que aprendemos a trabalhar em casa? Os nossos afazeres profissionais, nós conseguimos fazer em casa? Eu acredito que sim. Será que nós conseguimos aprender a viver mais em família? Conviver melhor com os nossos familiares? Nos divertir juntos? Conversar mais? Será que disponibilizamos tempo para realmente estar convivendo, fortalecendo laços com os nossos próximos, mais próximos? Será que esse momento de isolamento está nos ensinando essas lições? E o autocuidado? Eu percebo que naturalmente nós fomos levados até por uma força maior à higiene, a ter autocuidado, começando por nunca ter tido a oportunidade de lavar tanto as mãos, passar tanto álcool gel, nos cuidar tanto com máscara. E tomara que todos nós tenhamos aprendido, sim, essa lição. Além do outro autocuidado, o autocuidado do afeto, do silenciar, do interiorizar, todos esses ensinamentos, de poder estar realmente vivendo essa experiência que, apesar do sofrimento, é rica em lições. Será que aprendemos a ter o autocuidado com as nossas casas? Dividimos tarefas domésticas? Foi fácil, não foi fácil? Eu acredito que no início foi um impacto, porque também o convite foi cuidar muito mais das nossas casas, na higiene, na organização, cozinhar juntos, comer juntos, todo esse ensinamento que na maioria das vezes nos faltava por falta de tempo. E que dessa vez a lição foi muito eficiente. E nessa lista de lições que recebemos no período de isolamento social, uma outra reflexão: como é que ficou Deus? Será que nos cuidamos de olhar interiormente para a nossa compreensão de Deus? Será que nos dedicamos a esse sentido de vida que a igreja, o templo, as orações, a meditação chama constantemente para que possa ser feito? E no período de pandemia, com a casa espírita fechada, será que nós realizamos? Questões para serem refletidas. Com certeza, nós vamos focar nesse assunto Deus, já que o nosso tema é o novo centro espírita. Mas, antes de continuar a reflexão, eu me lembrei de uma piadinha, tá, pessoal? Me desculpem aí o mau jeito, mas vou pôr uma pitadinha de humor. Uma piadinha dessas que eu acho que vi ou alguém me disse, mas com certeza eu devo ter visto nas mídias sociais. E a piadinha é mais ou menos assim. Diz que um representante da ignorância humana e do mal visualizou Jesus, e aí, nesse período de pandemia, chegou próximo de Jesus, tudo isso acontecendo agora, na nossa mesma situação. E aí ele visualizou Jesus e aí não quis perder o tom da piada. Se aproximou de Jesus com uma certa maldade e disse assim para Jesus: olha só, hein? Eu acabei com todos os seus templos. E Jesus, na sua doçura, na sua mansuetude, respondeu: não, você não acabou. Mas o ser ignorante ainda não compreendeu a sabedoria de Jesus e insistiu: acabei sim, fechei todos eles. Aí Jesus coloca um sorriso bem
delicado, bem amoroso, e responde assim: não, meu irmão, você não acabou, você não fechou, porque enquanto você agia, eu e o meu Deus conseguiu abrir um templo de amor em cada lar. É claro que é uma piada séria, mas eu fico imaginando qual não é a nossa surpresa quando nós paramos para pensar: e Deus? Será que Deus está ausente desse sofrimento todo? Será que nós estamos soltos, aleatórios à própria sorte? E aí nós vamos pensar: como é possível abrir um templo de Deus em cada lar? E aí eu trouxe para vocês um convite de Jesus, que eu encontrei num livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, do espírito Néio Lúcio, Jesus no Lar. E ele traz na página 18, que é a introdução desse livro, ele traz Jesus conversando, dialogando com Pedro, o apóstolo. E aí ele diz para Pedro assim: Pedro, assentamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna. Uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que não nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade e a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre com os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. É lindo. Nós vamos encontrar, assim, o convite de Jesus. Vamos criar em nossos lares o templo de Deus? Aí vocês devem estar pensando: mas Madalena, o seu tema não era Evangelho no Lar. O seu tema era o Novo Centro Espírita. Então vamos agora ao Novo Centro Espírita. Já fizemos um apanhado geral do Centro Espírita e até matamos a saudade de cada atividade. Já reconhecemos a importância de vivenciar esse momento, mesmo com pandemia, mesmo com isolamento social, como a grande lição do convívio familiar e de Deus em nossos lares, reforçando a importância do Evangelho no lar. E agora vamos falar do Centro Espírita Novo. Para falar do Centro Espírita Novo, eu trouxe uma pequena pesquisa do livro Nosso Lar, que foi editado pela primeira vez em 1944. E lá nós vamos encontrar André Luiz, o espírito que ditou pela psicografia do Chico o livro Nosso Lar. Nós vamos encontrar André Luiz fazendo algumas observações. E nessas observações, ele fala do futuro. Em 1944,
ou seja, 76 anos atrás, se a minha conta estiver certa. Ele diz de uma visão de futuro. E olha que interessante a visão de futuro que André Luiz traz. Qualquer semelhança com o que vocês irão encontrar no nosso dia a dia atual não é mera coincidência. É porque tudo que é progresso inicia no mundo espiritual. Vem de toda a sabedoria dos espíritos evoluídos para o nosso mundo físico, para a nossa vida encarnada. E olha o que André Luiz coloca, que naquela época ficou parecendo como uma ficção científica, como alguma coisa futurista. Mas olha que interessante. Já viram por aí uma porta automática com acesso digital? Só existia em nosso lar. Um projetor multimídia que trazia a imagem dos governadores de nosso lar, automaticamente postado em imagem para as palestras que estavam sendo colocadas ali. E o veículo aéreo, esse é famoso no meio espírita, todo mundo conhece e gosta de falar. Como é que era o nome? Aerobus. Já viram algum aerobus voando por aí? Não naquele design, mas com certeza nunca vimos tantos helicópteros, nunca vimos tantos veículos que fazem esses pequenos voos. E o grande aparelho de tela plana, que o André descreve parecido com o nosso cinematógrafo, que na época era tela de cinema, daquelas bem antigas, ruideiras, barulhentas, e que, na verdade, ele estava falando que esse grande aparelho de tela plana, olha que interessante, transmitia em nosso lar imagens em até 5 aparelhos, simultaneamente. E os edifícios, ele descreve edifícios de uma arquitetura moderna, com espaços amplos, enfim, jardins belíssimos. Vamos trazer para a nossa época agora, algumas décadas depois, porque não faz tanto tempo assim. Nós encontramos o nosso centro espírita hoje fechado, sem atividade? O que vocês acham? Será que ele está inativo? Só funcionando no reduto familiar e através do Evangelho no Lar? Claro que não. Nós vamos encontrar reuniões de estudos em plataforma digital, com inúmeros participantes, e às vezes no mesmo horário, vários grupos se reunindo por diversas plataformas, evidentemente, pelo advento da internet. Vamos encontrar, olha só que interessante, live de Evangelho no Lar, assim que diz, Gabi, live de Evangelho no Lar, Evangelho na Casa Espírita ao vivo. Vamos encontrar a oração à distância, porque quando o Lúcio voltar para fazer o encerramento, ele irá, a exemplo de Jesus, direcionar a oração, direcionar as vibrações, como nós chamamos, e que todos nós, em pensamento, vamos evidenciar esse sentimento e distribuir energias renovadoras à distância, porque Jesus também fez assim. Está fechada a casa espírita? Não! A maioria das casas estão fazendo atendimento fraterno por telefone. A Atitude de Amor faz por telefone e faz por chat. Eu nem sei falar direito a palavra, mas acho que é chat. Chique. Ao tempo, toda doação, toda amorosidade, toda instrução, todo o processo via telefone. E a caixinha de vibração? Essa é uma exclusividade da Atitude de Amor. Apesar que acredito que outras casas também façam. Algum companheiro muito generoso desenvolveu um programa que fica aberto para que possamos pôr os nomes, como fazíamos nas caixinhas de vibração.
E esses nomes são anexados lá, automaticamente os grupos irão fazer a doação à distância para os nomes que estão inseridos na caixinha de vibração. E as reuniões de tarefeiros, também acontecendo por plataforma online. Os grupos se encontram, cada um no seu lar, e naquele determinado momento fazem a reunião virtual. E ao final dessa reunião, são tarefeiros da fluidoterapia, são tarefeiros das reuniões mediúnicas, que mantêm os horários de reunião semanal, se reúnem e ali fazem a doação à distância, pelos nomes que foram colocados na caixinha, pelos nomes que passaram pelo atendimento fraterno e pediram oração, os nomes são encaminhados a essa tarefa. E o acompanhamento que está sendo feito aos projetos sociais? A maioria das casas espíritas continuaram suas campanhas, inclusive a Atitude de Amor. Os projetos, eles estão parados da reunião presencial, mas os participantes são acompanhados por telefone, por grupo de WhatsApp. Os voluntários fazem todo um roteiro de filmes, de mensagens e postam para que os projetos continuem sendo assistidos e recebem toda uma estrutura de doação, inclusive das cestas básicas. Então, a assistência social também continuou. Tudo bem, eu ouvi, agora foi telepaticamente. Eu ouvi o pensamento de todos vocês, dizendo cada um da sua casa, telepaticamente para mim: Madalena não substitui o presencial. Foi unânime. E eu concordo plenamente com vocês. Concordo e acho que é preciso, a partir de agora, iniciar um processo de construir o Centro Espírita Novo. Fazendo o quê? Trazendo para as nossas casas, assim que for possível, assim que a legislação permitir, assim que a pandemia se estabilizar, assim que cada grupo tomar ciência da responsabilidade que tem, o Centro Espírita presencial, porque o nosso papel também é de convivência. Por enquanto, convivência virtual, mas com certeza a convivência amorosa, que é o nosso forte. Então, esse progresso que nós recebemos agora, a toque de caixa, aprendendo, descobrindo como fazer as atividades nesses roteiros novos, nesse progresso que André Luiz já descreveu lá em 44, todo esse processo de conquista para as novas atividades, quando o isolamento social permitir a volta, é preciso ter o cuidado de manter essas atividades. Eu sei, às vezes não será possível manter todas, mas o Centro Espírita Novo, ele necessita atingir todos os momentos. O momento presencial, o momento virtual, o telefone para o atendimento fraterno, porque o Centro Espírita Novo traz uma capacidade maior, ele ampliou, ele fez progredir a difusão dos fundamentos básicos da doutrina espírita. Ele permite ampliar a divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E esse é o nosso grande desafio. Nós, casas espíritas, vamos sim preparar a nossa volta, assim que for possível, assim que for permitido. Vamos sim, com muito cuidado, com muito zelo, abrir e criar caminhos para
com muita responsabilidade, reorganizar as nossas reuniões presenciais. Mas vamos manter o Centro Espírita Novo ativo. Vamos trazer esse progresso para fazer parte do nosso dia a dia. Vamos buscar o grande ensinamento desse período, desse momento, que é não buscar só a religião, porque quando buscamos a religião, nós olhamos o externo, nós vamos para fora, nós vamos para um acúmulo de atividades, nós vamos para ter que estar em algum lugar a todo momento. Mas quando nós buscamos a religiosidade, nós olhamos para dentro, nós olhamos para nós mesmos, e aí nós encontramos Deus. Porque é nessa religiosidade que nós somos capazes de nos olhar com todo o cuidado e respeito que a amorosidade de Deus nos permite. E esse movimento de agora traz esse progresso. E o Centro Espírita Novo, ele não vai deixar de existir no modelo que existia, mas ele vai ser muito melhor, porque ele vai abranger muito mais. E ele vai focar no ser imortal e tudo que o ser imortal está buscando aprender com todas as dificuldades que tem vivido. Então, eu espero que a minha mensagem de hoje fique ecoando aí na nossa saudade, que é preciso, sim, trabalhar em nós a nossa religiosidade, aprender com o convívio familiar, implantar o Evangelho no lar, nos nossos lares, e nos dispor a levar esse progresso que Emmanuel, que o André Luiz, através do Chico, já anunciou há tantas décadas atrás, e que hoje cada um de nós é responsável em fazer com que ele permaneça, fazendo o nosso planeta evoluir, fazendo a doutrina ser divulgada cada vez mais e consolando e instruindo sempre. Muita paz a todos. Bom, os nossos sinceros agradecimentos, né, à palestrante da noite de hoje, a toda a espiritualidade que assessorou a nossa companheira. E assim nós vamos aproveitando este momento para fazer as nossas vibrações, vibrando pela paz no mundo e pela paz no Brasil, vibrando por todos os doentes do corpo e por todos os doentes da alma, vibrando também por todos os nossos lares, por cada um daqueles companheiros que convivem conosco dentro daquele ambiente, vibrando por todas as religiões, para que possam estar em volta de Jesus, e pedindo para que essa espiritualidade coloque a mão na nossa cabeça, coloque a mão no nosso coração, coloque a mão na nossa alma, fortaleça a nossa fé, nos dê a lucidez necessária para aquilo que nós precisamos fazer para cumprir com os nossos objetivos nesta encarnação. Antes de fazermos a nossa prece de encerramento, nós pedimos para que essa palestra seja compartilhada. Nós pedimos também a vocês que possam trazer temas para serem colocados em futuras palestras. E pedimos também para que façam a inscrição lá no YouTube, para que o Evangelho de Jesus possa se expandir para todos os lares e principalmente para as pessoas necessitadas. Nós vamos agradecendo a toda a espiritualidade que esteve aqui presente. Nós vamos agradecendo a todos vocês que participaram deste momento com cada um de nós e vão participar no futuro. E vamos agradecendo a Jesus, nosso irmão, e a Deus, nosso Pai, por tudo que foi feito. Que esses conhecimentos, mais uma vez, possam ficar guardados dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, e nós utilizemos conosco mesmo e principalmente para com os nossos semelhantes.
Muita paz a todos.